Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do U100, um curso em milagres. E esse vídeo é o vídeo de número 33. Agora vamos estudar a seção 3, Amor sem conflito, do capítulo 4, As ilusões do ego. E hoje a nossa proposta é fazer 3 vídeos semanais e não um, igual estávamos fazendo, que era aos domingos. Nós vamos diminuir a duração do tempo do vídeo, mas vamos aumentar a sua frequência em suas publicações, passando de 1 para 3 publicações semanais, para que os vídeos possam ficar mais curtos e de melhor assimilação para aqueles que nos escutam e que acompanham esses estudos. É uma maratona que pretendemos encerrá-la, não sabemos quando, pois este livro tem aproximadamente mais de 1.200 páginas e hoje nós estamos na página 64 e já fizemos 33 vídeos. Mas vamos lá. É difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta esta afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro. E isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária. Entre aspas aqui, o reino do céu és tu, o que além de ti foi criado pelo Criador, e o que além de ti é o seu reino. Essa é toda a mensagem da expiação. Uma mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãos de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu Criador sempre o serão. Tem confiança em que tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Então vamos interromper aqui um pouco para fazer alguns comentários. Neste capítulo é um ponto de ruptura, vamos colocar assim, com aquilo que
nós aprendemos até hoje, em que sempre é afirmado que o reino do céu está dentro de ti. E isso geralmente fazia-nos indagar que é este reino que está dentro de nós. Ele aqui diz o seguinte, que o ego interpretava isso como algo que tivesse fora e que pudesse estar dentro dele. E aqui ele diz, o reino do céu és tu. Nessa afirmação, ele elimina a dualidade. Não existe o reino dos céus fora de você ou dentro de você. Você é o reino dos céus. E nessa afirmação, há uma unidade que você não está separado do reino dos céus. E se formos aprofundar um pouco mais sobre isso, poderíamos também estar fazendo uma analogia. Deus não está dentro de você. Tu és Deus, como ele afirmou aqui. O reino do céu és tu, pois não há separação. E essa é toda a mensagem da expiação, que a separação nunca ocorreu. E aqui ele faz isso em forma de uma prece. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. E aqui ele vem afirmar isso no parágrafo 2. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é útil em momentos de tentação. Vamos aqui falar um pouquinho sobre aquilo que achamos sobre o que é tentação. Tentação é quando você está realmente identificado com o ego, com o corpo, e esqueceu a sua verdadeira origem. Você está tentado a ser aquilo que você não é. Está em dúvida quanto à sua própria identidade. E aí poderíamos estar mencionando diversas situações em que você está em tentação para depois se julgar que está em pecado. Mas isso é um assunto para outras partes deste livro. Mas voltamos aqui a esta sessão neste capítulo 2. É uma declaração de independência. E essa declaração está referindo a uma frase em inglês. It is a Declaration of Independence. Referência a um importante documento na história americana. Tu acharás isso muito útil
se compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. O meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então, nós precisamos da ajuda daquele que sabe. E neste caso aqui é Jesus. Pois ele atravessou todo esse caminho da ilusão. Portanto, ele sabe separar o que é verdadeiro daquilo que é falso. E ele aqui diz da seguinte forma: de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabelece. E essa verdade brilhar em sua mente. Mas vamos continuar. Com toda a certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuidade da tua crença na separação. O ego tem que oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo que pode te oferecer é um senso de existência temporário que se inicia com seu próprio começo e termina com seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é tua existência, porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Vamos a alguns comentários a respeito desse terceiro parágrafo. Então ele diz aqui que o ego se põe como inimigo do espírito, pois para o espírito o ego não existe. E quando o espírito lança sua luz sobre o ego, as sombras desaparecem. Aquilo que é escuro desaparece. Então, o ego, para se autodefender em sua falsidade, não quer ver a verdade, não quer ver a realidade. Ele quer se autoiludir com a sua própria autoexistência, separada
de Deus, da realidade. Aí como que ele diz aqui? O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. Eu aqui e Deus lá. E não me venha falar dele para mim, porque ele é meu inimigo. Isso não é tão explícito assim, pois ele floreia, escamoteia toda essa condição de separação. E nessa condição, ele implora para Deus, para que possa encontrá-lo. Mas como encontrá-lo nessa condição em que ele reafirma a separação? Não é um pouco contraditório? Mas vamos continuar. E para que a gente possa acreditar nele, ele nos dá este período de tempo em que nós nascemos e morremos. E aqui ele diz o seguinte: tudo o que pode te oferecer é um senso de existência temporário que inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é tua existência, porque é a sua própria, pois é nisso que ele acredita, naquilo que é temporário e passageiro, pois ele se acha um ser mutável, um ser que passa. E vamos dizer assim, graças a Deus que ele não é eterno. Mas vamos continuar aqui ainda dentro deste parágrafo. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego. O que é essa revelação? Porque o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável, daquilo que é eterno e que não está no tempo, que é completamente oposto ao que o ego te oferece. E uma vez isso revelado, você não acredita mais no ego. E aqui ele faz uma pergunta: como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Como pode um mundo em que o ego te oferece de dor, de sofrimento, de conflitos, de guerra, de angústia, de depressão, prevalecer sobre as dádivas gloriosas de Deus? Isso não é uma opção enganosa que nós nos metemos? E esse momento de revelação, ele nunca mais é esquecido, porque ele é eterno. E uma vez revelado a verdade,
para aquele que tem a mente iluminada pelo Espírito, o ego começa a deixar de ter existência e esse mundo começa a deixar de ter poder sobre aquele que se encontra sob o estado desta revelação. Vamos parar aqui para que o vídeo não fique muito longo e continuaremos no próximo vídeo em seu parágrafo 4. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. E mais uma vez, vamos pedir para que compartilhem, dê seu like, inscreva no canal, faça algum comentário. Isso não visando nenhuma proposta comercial ou pessoal. Isso é totalmente impessoal, sem nenhum interesse egóico. Aqui o ego não tem espaço. Por que compartilhar? Nós já falamos, mas vamos repetir. Para que mais pessoas possam estar ciente e participar desses estudos. Para que fazer algum comentário? Para que você possa interagir com todos nós e formar uma unidade dentro deste conhecimento. Até um próximo vídeo. Gratidão.